Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar, hoje com o tema Política da Saúde. Após uma pandemia mundial, com diversos pontos de muita polêmica e discussão, como foi tudo isto e como é a política da saúde no interior do estado, onde a luta diária do gestor é quase uma odisseia, por tantos desafios de suprir as carências e necessidades, nem sempre possíveis, tendo muitas vezes o impossível como meta, em busca da vitória. Eu sou o Sérgio Zimmermann, arquiteto e urbanista, comunicador, consultor político e de empresas. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora política. Nosso convidado de hoje é o vice-prefeito e secretário da Saúde e Assistência Social do município de Marques de Souza. Foi vereador por 2 mandatos e presidente da Câmara por 2 vezes. Assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. Coordenador das agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social das cidades de Arroio do Meio e de Lajeado. É formado em Gestão Pública pela UBRA, pós-graduado em Liderança Estratégica. Possui no seu currículo diversos cursos nas áreas da comunicação, marketing, planejamento estratégico, gestão, mediação de conflitos, inteligência emocional, assessoria, governança. Sua trajetória na vida pública está marcada pela captação de recursos, especialmente na área da saúde, pela ética e pela busca por resultados que transformam a vida das pessoas. Bem-vindo ao programa, Laírton Heinecke. Olá, tudo bem? Olá, Sérgio. Olá, Martina. Muito honrado com esse convite. Prazer estar aqui com vocês. Pois então, eu não sei se te chamo de prefeito, de Laírton, mas enfim. Pode ser de Laírton. De Laírton? Então, Laírton, a gente fez várias perguntas e tal, mas a gente estava batendo papo aqui no início e me surgiu assim, vi a riqueza dos teus depoimentos aqui no início, então eu vou fazer uma primeira pergunta fora do nosso roteiro. Né? E então eu vou perguntar assim, quem é o Laírton? Né? Da onde veio o Laírton? Como é que foi essa caminhada até chegar na política? Né? Então eu queria ouvir de ti isso aí. O Laírton nasceu em Marques de Souza, onde reside até hoje. Né? Na época era distrito de Lajeado, depois emancipou. Vive ainda no interior, mora no interior. Eu não moro na área urbana, moro na área rural. Gosto, não abro mão. Eu gosto muito das minhas origens, né? Tento manter isso vivo ainda. Né? Faz bem para a cabeça da gente, né? E também a gente acaba valorizando aquilo que nos deu a origem, que nos deu a vida. E o Laírton era um rapaz que trabalhava em casa, sempre gostou muito de estudar. E aí ele perdeu a mãe cedo, teve que assumir a casa. Né? Por 10 anos ele foi a mulher da casa, né? Tinha que cuidar dos demais homens. Né? E de lá ele entrou para a convite de alguns amigos da própria comunidade para entrar na vida pública. Me elegi logo na minha primeira eleição, tive êxito, fui para a reeleição, depois ali eu conheci Brasília, captei recursos, eu vi que ali na época era muito criticada, né? Tinha dado uns escândalos das viagens excessivas a Brasília, que não precisa ir para Brasília buscar recursos, né? Mas quando eu estive lá, eu vi que era o único meio para trazer recursos para o interior, era dessa forma. Ou ficar lá, não ser criticado e também não ter o seu trabalho realizado com sucesso. Eu vi que podia se fazer mais. E lá me surgiu o convite de eu ir trabalhar como assessor parlamentar. Conversei com a família, eles me apoiaram, acabei abrindo mão de concorrer à reeleição, e aí eu fui trabalhar como assessor parlamentar. E ali começou a minha história, sempre me aprimorando. Fui convidado para coordenar as agências do Cine. Primeiro fui para Arroio do Meio,
De lá eu fui convidado pela própria Vegetas para vir para Lajeado. E lá, então, pelo partido, olha, nós precisamos construir novas lideranças lá, tu tem que fazer um trabalho lá. E foi o que a gente fez, né? Pedi a minha exoneração e comecei a preparar a minha candidatura e também novas lideranças, preparar elas antes, a fazer elas gostar de uma outra forma de fazer política, de unir. Eu defendo muito a questão da união, do equilíbrio. Eu penso que os extremos não resolvem nada. Todas as grandes obras da humanidade foram feitas através da união de esforços. Para que nós insistimos em fazer diferente? E assim eu me elegi vice-prefeito. Uma vez vice-prefeito, fui convidado então pelo próprio partido e também ouvindo as lideranças da comunidade a assumir a Secretaria da Saúde e Assistência Social. Muito bem. Laírton, como é ser um gestor da saúde e assistência social no interior do estado? Quais as principais dificuldades e quais as facilidades de ser um secretário da saúde? Vamos começar pelas facilidades. As facilidades que tu conhece muito bem a tua comunidade. Tu consegue levar uma certa equidade, né? Porque a igualdade nem sempre tu consegue aplicar, mas a equidade na distribuição de acesso aos recursos e tudo, e também ser justo com aqueles que mais precisam naquele momento, fazer essas pessoas entenderem, mas por que o Laírton foi chamado e a Martina não foi chamada, né? Porque eu estava há mais tempo, mas a situação do Laírton, ela é mais peculiar, ela demanda maior atenção nesse momento. Tu consegue fazer isso olhando no grão do olho das pessoas e elas entenderem essas questões, né? E também fazer o engajamento da comunidade nas ações de educação em saúde, da prevenção em saúde, atualizar os cadastros, conhecer bem a sua comunidade. Essa é uma maior facilidade. As dificuldades são ainda o acesso à regulação, quando demanda nas grandes complexidades, por exemplo. Aquelas coisinhas menores, tu consegue sanar, porque daí tu consegue resolver muita coisa no posto de saúde, na facilidade de tu ter esse contato do cadastro, das agentes de saúde, das políticas públicas de saúde, da saúde da família, da saúde preventiva, como eu já mencionei. Agora, a dificuldade está justamente isso, né? Quando tu está diante de algo que tu não consegue resolver e que não é da tua alçada resolver. Só que a pessoa está lá com uma doença rara, uma doença muito agressiva, às vezes, que é o caso das doenças oncológicas, por exemplo. Fazer aquela pessoa entender que isso depende da regulação, isso é o mais difícil, né? Às vezes dizer para a pessoa, mas ele está no hospital, foi transferido, foi para lá, está lá, agora tem que aguardar. Tu chegar numa pessoa tem que dizer, só tem 3 especialistas no estado. E tu entra numa fila de um estado inteiro. Fazer essas pessoas compreenderem isso. Isso não é fácil. Isso para mim é o maior desafio hoje, né? E embora que tem se avançado muito, né? Aqui o estado, principalmente, né, tem trabalhado forte nas novas pactuações, no fortalecimento das regiões de saúde, e para justamente não ter esse acúmulo. Mas ainda as grandes especialidades ainda se concentram nos grandes polos. E aí fazer essas pessoas chegar até lá, para quem é do interior, muitas vezes ainda tem essa dificuldade. Muitos acabam deixando o interior, vão morar com um filho, ou com uma filha, ou algum conhecido, para a capital, para tentar ter um acesso mais privilegiado a um tratamento específico, mas nesses casos mais específicos e tudo. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente ainda enfrenta, né? As pessoas entenderem, né, que existe, que não depende de ti, né? Como elas te conhecem, vêm na tua casa, te pedem no mercado,
vem numa festa da comunidade, olha, quando que vai ser, né? Já vai fazer... Hoje, antes de vir para cá, ainda estava lá com três situações assim, o tempo inteiro telefonando. Mas já vai fazer 30 dias, ainda não foi chamado. Ainda não, mas para o outro já estão chamando. Né? Cada caso em caso. Fazer as pessoas entenderem que cada caso é um caso na saúde. Essa é a maior dificuldade. E ali, o teu município, no caso, ele possui um hospital de pequeno porte, né? O que isso representa para a tua cidade, para a região? Qual a tua opinião sobre a manutenção, qualificação dos hospitais no interior do estado? Muito importante a tua colocação. Eu sempre fui, desde quando eu era vereador, um entusiasta e um defensor dos hospitais de pequeno porte. E houve por diversas outras oportunidades, tentativas de diminuir essa questão, né? Até de fechar hospitais. E realmente é um custo alto manter um hospital na cidade. Mas para uma comunidade, até para quem vive, para o bem-estar de uma comunidade, eu comparo muito a saúde com a segurança pública. Quando tu tem um quartel militar no teu bairro, qual a sensação que nós temos, né? Segurança de estarmos vivendo num ambiente, né? Agora, isso não nos garante que nós não vamos ser assaltados, que nós vamos não sofrer um crime. A mesma questão da saúde. Mas simplesmente tendo essa sensação, há uma valorização desse bem-estar. Há uma segurança, uma tranquilidade. Aqui eu moro, ao menos assim, eu estou morando aqui no centro, numa cidade. Nossa, tem um hospital na cidade. Então, para qualquer questão, eu não preciso pegar meu carro, ligar para um táxi, ir para Lajeado, que é a nossa cidade mais próxima, ou então ir para uma UPA, né? Eu vou poder fazer isso aqui na minha cidade. Esse é o grande ganho que a população tem quando tem isso do seu lado, do lado da sua casa. E também, se tratando de emergência, de saúde pública, pela logística, quanto mais próximo estiver de um local de socorro, melhor é para a resolução de casos. De pequeno porte, né? Mas uma parada cardíaca tu resolve lá, né? Até tu chegar, né? Até outras situações, né? Um acidente de trânsito, por exemplo. Tu tem lá, ao menos aquele primeiro cuidado tu consegue oferecer, né? Sempre se fala muito da hora do ouro, né? Naquela hora dourada, né? Aquela primeira hora, né? Mas nós podemos fazer isso em minutos. Não é uma hora, mas sim os primeiros minutos. Aquele primeiro atendimento, ele inibe muitas vezes sequelas ou muitas vezes traz a cura de imediato, né? O encaminhamento correto, né? Essa é a grande vantagem nós termos um hospital na cidade. E por consequência melhora a capital, né? Porque não vem mais todo mundo para cá. Com certeza. E eu lembro que na época, não vou aqui por uma questão de ética querer fazer referência e nem contestar a visão dos gestores estaduais. Eu lembro que em 2014 eu tive uma situação pessoal de saúde que eu fiquei 2 semanas internadas lá no hospital de Marques de Souza, aguardando um resultado, e eu já tinha feito exames no raio-x e todo o raio-x lá era aquele raio-x ainda que veio através intermédio da Alemanha ainda, né? Veio importado da Alemanha. Então, não me falha a memória agora, mas a qualidade daquele raio-x estava funcionando, mas assim, as imagens não eram mais... Então, os novos profissionais que estavam entrando já estavam numa outra formação, numa outra cultura de medicina, né, que já é um meio mais digital, mais avançado, né, estavam tendo dificuldades em interpretar muitas vezes até aquilo, né. E eu pensei, nossa, isso por causa que era um cálculo renal, eu pensei. E agora se é algo mais grave, né, como é que nós vamos resolver? Eu fui lá falar com a administradora e disse, nós vamos trocar esse raio-x. Nós temos que conseguir esse novo aparelho. E a gente iniciou. Aí faltava isso, era documento aqui. Daí faltava negativa daquilo. Quando veio, agora o recurso é direto no Ministério. Então vamos lá no Ministério. Peguei voo, fui a Brasília. Fomos lá.
não, nós vamos ter recursos, mas é só para as UPAs e para os hospitais federais. O teu hospital, tudo não tem, né? Isso tem que pedir para o Estado, né? Vou lá no Estado. Cheguei no Estado, não vou recordar agora quem falou, mas ele falou assim, alemão, esquece, não dá 2 anos, teu hospital está fechado, nós não vamos liberar isso aqui. Eu disse, não, ele não vai fechar. Nós vamos melhorar o que precisa ser melhorado. E aí eu sempre fui entusiasta, né, de trazer recursos para os hospitais e tudo, né? Ah, precisa para outras áreas? Precisa, para todas as áreas. Só que quando a gente não tem saúde, qual o ânimo que tu tem para trabalhar se tu não tem isso? O impacto que isso dá dentro de uma família quando há um abalo na saúde, não é uma pessoa só, é todo mundo, né? Sim. Pessoas deixam de produzir, deixam de viver na qualidade de vida, na autoestima, na vida, as pessoas. E aí eu fui atrás, não, nós vamos... Finalmente, então, lá em 2016, nós conseguimos, então, captar o recurso. Captamos o recurso, não podia colocar na mesma sala, norma técnica. E aí, foi tudo em vão? Eu disse, não foi tudo em vão. Nós vamos consultar a iniciativa privada, ver se alguém não pode nos ajudar. E aí, muitas empresas ali, o próprio Sicredi, na época, né, destinou do seu fundo para o fundo filantrópico. E a outra parte ali financiaram, foi feito, foi reformado, reformamos tudo ali e colocamos um digital. Vamos digital. E hoje, assim, olha assim, um raio-x, mas hoje é melhor ter uma tomografia, já temos tomografia lá, mas naquela época, mesmo assim, hoje ainda, para resolução de casos e tudo, para aquele primeiro atendimento, e se torna barato, e para a conduta médica, para a questão da avaliação clínica dos pacientes, aquilo é primordial. Não adianta tu sonhar grande se as coisas que são essenciais, primordiais, tu não faz, ou tu não tem acesso, né? E aí a gente foi iniciando outras questões, vamos reformar isso, não adianta pedir porque vai fechar os hospitais, né? E aí realmente tinha esse intuito de fechar essas pequenas estruturas no estado e centralizar tudo num grande centro, né? Dependendo do ponto de vista que a gente analisa, é o correto, dependendo de grandes complexidades, de altas complexidades. Por exemplo, parto. Hoje a gente faz partos particulares lá no hospital, né? Mas o SUS é através da Rede Cegonha, no Hospital Bruno Bort, né, que tem outra estrutura. Claro que é melhor tu ter uma disposição, uma UTI, né? Hoje já temos UTI, temos UTI neonatal, inclusive tem UTI pediátrica. Então, é uma conquista de toda a região. É a soma dos esforços de toda a região, do fortalecimento de uma região. Os casos mais complexos, traz para a capital, ou traz para outras regiões mais avançadas. Mas quem garante, é a pergunta que eu fiz e faço, eu continuo fazendo isso. Quem garante se eu fechar lá, se eu precisar sair de noite, lá de Picada Flor, né, que eu moro, né, do interior, e isso que eu moro pertinho da BR que agora inclusive está sendo duplicada. Daqui uns dias, final das obras aí, estamos falando de 15 minutos, 20 minutos, estamos em Lajeado, né? Agora, quem mora lá, onde nem celular não pega, como é que essa pessoa vai chegar, né, se ela não tem um hospital na cidade, até que ela chegar, né? Quem garante que aquela emergência não vai estar lotada? De que forma, né? E quando vem não consegue resolver lá, agora vamos lá, vamos para Porto Alegre. Isso aqui, quem garante que vai ser imediatamente? Porque se vende muito essa questão da facilidade, mas dependendo do que vai se acontecer, não se tem garantia disso. Mas será que não vendem isso para os deputados lá federais ficarem mandando emenda para comprar, doando ambulância? Aí traz, aí não resolve, né? Porque então, quanto tempo de viagem de lá para Porto Alegre? 1h30. Uma hora e meia. Né? 1h30. No mínimo, né? 1h30 pode custar uma vida. Né? Exatamente, né? E aqui não é questão de assim, vai chegar aqui, já vão estar esperando. Não é assim. É assim, né? A gente testemunhou, nós temos a região toda, aliás, o estado todo tem muita dificuldade, por exemplo, na questão de traumatologia e, por acaso, quando acontecem, vou citar exemplos, né?
colocar um acidente de trabalho, muitas vezes no interior acontece bastante, né? Acaba lá, colocou a mão lá num picador de pasto ou uma moenda, sei lá. E aí, claro, os pequenos hospitais não têm estrutura para manter ali um médico vascular, um traumato, um plástico 24 horas, porque esses profissionais precisam ser remunerados. Só que daí, quantas vezes não chega aqui na capital, né? Na capital, na região metropolitana, né? Que nas suas referências, né? E às vezes é feita cirurgia só no outro dia. Então, assim, a coisa não é mágica. A coisa não é mágica, né? Nós não podemos vender isso, né? Então, claro, essas casas de saúde, elas conseguem se estruturar, né? Só que elas atendem todo estado. Todo estado. E aí, a gente entra na questão da pandemia. Para mim foi assim, desafiador, mas para mim também foi muito gratificante, porque essa teoria que eu sempre tinha e defendia, né, essa minha tese, ela foi muito importante, né? Por que grandes hospitais não entraram em colapso? Por que não morreu mais gente? Porque os pequenos hospitais, naquela pior semana, quando estava tudo em bandeira preta, né? Naquela pior noite, quando os hospitais, tu entrava nas redes sociais dos hospitais, ou ligava para um hospital precisando de uma situação, né? Até as emergências estavam fechadas. Talvez a comunidade já se esqueceu dessa semana, mas eu que estava ali na linha de frente, né, coordenando muitos casos que precisavam Eu não vir, esqueço, né? Porque eu tive Covid, meu pai teve, minha mãe teve, tive que alugar concentrador de oxigênio para o meu pai, que quase morreu. Sim, também, porque estava tudo lotado em Porto Alegre. Eu lembro que teve uma noite, né, teve uma paciente nossa que sofreu um acidente de moto, né, fratura exposta, aí precisava vir para cá, não, está lotado. Para onde nós levamos ela? Hospital de Marques de Souza. Aí, nessas horas tu serve, né, essa estrutura serve. E aí, quantos pacientes para liberar novos leitos nas grandes casas de saúde, né? Aqueles pacientes que já estavam se recuperando, nós só não entramos em colapso naquela pior, né? Porque assim, em uma semana nós crescemos 600% nos nossos casos, Marques de Souza. E assim, daquela variante que internava, ia para UTI, e se não passava daqueles primeiros 10, 15 dias ali, óbito. Então, e aí sim, tem que fortalecer. As grandes casas de saúde que têm UTI, que têm a estrutura avançada para receber isso, mas liberar aqueles casos mais leves. Porque quando veio, eu estava lá, estava com um paciente lá, leito, não tem leito, né? E quando veio lá no interior, sobrando leito, né? Mas não adianta só sobrar leito, tem que ter estrutura também, tem que ter oxigênio, tem que ter profissionais, tem que ter isso. E aí se viu a importância dos hospitais de pequeno porte, hospitais do interior, né? Quanto se gastou, nós falávamos antes ali do bastidor, das notícias negativas desse país, e na saúde, então, diversos hoje ainda estão sendo apurados, e vai sobrar para todos os gestores, vão passar por auditorias, para ver o que fizeram com o recurso Covid, e houve realmente, a gente escuta nas mídias, né, dos desvios que aconteceram, né, hospitais de campanha que quase não atenderam, né? Eu olhava para aquelas estruturas, por que não dão esse dinheiro para um hospital do interior? Depois podem permanecer com uma parte daquela estrutura para atender bem a sua população. E montaram e desmontaram, né? Montaram e desmontaram. Absurdo aquilo. E o absurdo de valores, né? O absurdo de valores. Eu nunca entendi aquilo. Então, eu sempre contestei aquilo. Então, assim, nós temos lá, na minha cidade, um exemplo prático que funcionou. E foi um momento muito desafiador. Então, essa é a grande importância quando tu tem uma casa de saúde, né? Agora, se não tem mais estrutura, a estrutura já está se tornando muito obsoleta, tu precisa fazer muitas adaptações, adequações, e tu volta e meia, uma hora tu tem profissionais, outra hora não tem, né? Eu penso que as casas de saúde interior, elas não podem se ver como concorrentes. Não, eu tenho um hospital aqui, né, do lado, eu também vou fazer um hospital, né? Não, a gente tem que se unir e tudo, né? Casualmente, a gente conseguiu preservar até o momento, né,
E graças a Deus a gente consegue manter hoje ainda o hospital. Mas diante dos novos desafios que vêm, né? Pisos, tributação, enfim, aumento dos insumos, a própria inflação de produtos e tudo, né? De equipamentos também, né? De setores e tudo. Está realmente assustando a receita, né? O faturamento, a manutenção. É uma ameaça a manutenção dessas casas, né? Mas agora, sai caro para o poder público? Sai. Mas qual era o nosso maior tesouro, né? A saúde, a nossa vida, né? Então, a gente não pode olhar como despesa. Um dia eu ouvi uma frase lá em Brasília, sempre para a saúde, né? A saúde é um saco sem fundo. É um saco sem fundo. Quanto mais tu coloca, mais vem pedir, mais, né? Não adianta, né? Deu 100 mil agora no hospital, depois outro ano, né? Mas já foram para dentro de uma casa de saúde? Acompanharam o dia a dia, né? Mas compraram tantas luvas, eu já ouvi isso assim, parece irrisória. Mas compraram tanta em luva, para que de novo tanta luva, né? É uma por paciente, né? É uma por paciente. É uma por atendimento. Aliás, mais de umas vezes por paciente. É uma por atendimento ali no mínimo. Né? Então, assim, quem já testemunhou um pequeno procedimento, ali numa sala de emergência, o que se precisa, às vezes, para salvar uma vida, né? E esses profissionais, às vezes, não recebem nenhum obrigado, né? Quando vê a pessoa ainda sai lá, vai para as redes sociais, ainda deu. Então, essa é a grande realidade de fortalecer, por isso eu defendo tanto o fortalecimento, né? Claro, sempre com um estudo prévio, né? Ver o que é possível, mas aqueles cuidados essenciais, eles podem ser mantidos. Não, né? Porque quem diria há 3 anos que nós iríamos enfrentar uma situação que a gente enfrentou, né? E quem garante que amanhã ou depois nós não vamos enfrentar outra? Então, por isso eu sou o defensor da manutenção dessas casas, por tudo que represento. Laírton, qual foi o teu maior desafio nessa gestão da saúde lá no teu município? Foi a pandemia? O que foi? Foi sem dúvida a pandemia. A pandemia. Porque tu quer assumir a saúde para fazer um bom trabalho, para voltar à saúde preventiva, à saúde da família, devolver médico, fazer isso e aquilo, né? Deixar marcada a tua gestão, melhorar, qualificar a tua casa de saúde, teu posto de saúde, né? Capacitar, qualificar a saúde como um todo. E aí, se foi a pandemia, né? Ano que vem vai vir a vacina, mas assim, 0 casos, né? Quando vê, janeiro, 1 caso. Depois mais 4 casos. Daqui a pouco, fulano tá mal lá no hospital, né? Estão precisando de UTI para fulano. E aí, na semana seguinte, nós estamos com 12 casos ativos. Aí quando vê, tu chega isso na segunda, na terça, quando vê é quarta, é quinta. Parecia assim na frente do posto de saúde. Uma reunião de bairro, mas era todo mundo querendo. Eu sempre comparava assim, né? No interior tem os velórios, né? E ali ao redor, na capela mortuária, né? Nossa. Era assim, né? Tudo gente querendo consultar. Claro, daí. Uns realmente com sintomas, outras com ansiedade, com medo, né? Mas a minha tia morreu, né? Teve, né? Eu estava com ela esse final de semana, então vamos para o posto, vamos consultar, procurar ajuda. E aí, o espaço físico, sabe? Não adianta exigir dos gestores, tu tem que montar a sala vermelha, tem que fazer isso, né? Tá, mas como? Me diz como? Tem coisas que não dependem da vontade, mas da possibilidade. Aí eu fui lá para o hospital e disse, nós temos que mudar esse sistema. Nós temos que dividir, e nisso nós tínhamos recém-iniciado as reformas do hospital. E aí toda a frente do hospital estava demolida, já estava todo mundo entrando lá para uma pequena ali. Eu disse, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desmanchar essa sala aqui, vamos transformar a ala Covid aqui, porque senão ninguém não consegue mais trabalhar lá no posto, e acaba se tornando um ambiente de contaminação, e vamos trazer para cá o pessoal.
Só que daí, como não tinha quase mais as UPAs de Lajeado e outros lugares estavam lotados, mas o Marques tem um hospital, eu nasci lá, tem ainda hospital, vamos lá consultar. Nem que... Aí começou a vir gente lá, né? Nossa, assim, gente, o diretor do hospital olhou para mim assim, o que nós vamos fazer? Sabe, né? Daqui a fazer pouco um vem... hospital de campanha. Daqui a pouco vem o diretor clínico. O que tu pensa em fazer? Porque não dá para continuar assim, não tem como fazer assim, né? Porque nós não sei o quê, porque isso, né? Aí tá. Ele disse, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir, nós vamos orientar as pessoas aqui, tudo que a Covid vem para cá, e quem tem vai ter que ficar em casa. É sério. E aí, até lá, tudo bem. Eu nunca duvidei da existência da Covid-19. Mas assim, como é engraçado, né? Tu vê aquilo pela TV. Primeiro é na China, depois Japão. Depois a gente estava vendo aquela questão, aqueles surtos na Europa. Não, mas é na Europa. Quando vê aqui, de uma hora para outra, é na tua cidade. Na tua cidade. E o que mais me marcou, naquela tarde que a gente tomou aquela decisão, veio uma ambulância que trouxe uma senhora e tudo, daí nós afastamos, aí o SAMU abriu as portas ali, ela já tinha saído de uma UTI para liberar leito para outras pessoas que estavam precisando entrar. E daí eu vi, pelo tom da pele, eu já vi pessoas em estado terminal de câncer, que sofreram AVC, ataques cardíacos, eu vi que, não, isso aqui é diferente. Tu via, isso aqui é diferente. Isso aqui existe, é real e vai pegar mais gente, né? Porque fica meio roxo amarelado, né? Isso aí. É um roxo diferente. Eu não saberia descrever ele aqui, né? Só vendo, né? Só vendo. É uma imagem que me marcou bastante. Daí aquele pessoal, todo mundo descendo assim, ó. Aquela roupa de astronauta. Que a gente fala, né? Mas assim, com todos os EPIs necessários, né? E aí o pessoal, não, tem que se equipar porque o nosso colega ali tá mal também, né? Tem que se equipar e tudo, né? E aí a gente procedeu da seguinte maneira, né? Nós reforçamos a estrutura, disse, mas eles não atendem aqui com oxigênio, vão atrás, vamos ver, procurar, e daí a gente achou longe de uma outra cidade, fizemos um contrato com eles para eles nos abastecer de oxigênio, nós preparamos, né? E aí a gente fez isso, né? Quem está mal, libera e fica em casa. Os que não estavam mais críticos, fiquem em casa, né? Começou a piorar, vem para o hospital e interna logo para combater logo. Porque o que a pandemia hoje mostrou para mim e para tantos outros, né? Eu não sou médico, né? Mas a gente está no meio, né? Então tu observa. Então o que a gente vinha observando daquela variante? Quem demorava ia primeiro para casa, ficar com sintomas, estou faltando ar, até que ele vir até internar, e a gente começou a adotar um outro protocolo. A gente fez logo tomografia. E quando veio ali, tu via quanto que estava a real saturação, como é que estava a saturação. E todos que já estavam com aquela saturação, né, internava logo e cadastrava logo no gerente, abria, levava, né? E mesmo assim a gente teve perdas, não foram muitos óbitos, mas assim, cada óbito conta, né? E daí tu vai ali falando, gente, é assim, tá feia a coisa, as pessoas não acreditam, não cumpriam, não queria. E daí assim, o que marca, como a comunidade é pequena, quando a gente perdeu mãe e filha, a gente ainda estava conversando com elas, não, tudo bem, se vocês acham que eu preciso ir, eu vou, né? À tarde ela já estava em Hudson, né, que é aquela máscara, né? E aí, até a hora do transporte dela chegar para levar ela para uma outra região, né, ir para uma UTI. E assim, passaram 7 dias, 10 dias, passou dos 14 dias. Assim, a gente mantém sempre viva a nossa esperança, né? A fé que as pessoas voltem com vida. Mas todos, assim, passou daquele período, todos não voltaram, né? E aí, ela acabou falecendo num dia e a mãe no outro dia, né? E tudo. Isso abalou muito a comunidade, né? Só que daí também foi o momento deles verem que a nossa conduta estava certa. Aí o pessoal começou a respeitar mais e tudo.
E também com médicos, às vezes, tinha médico que não acreditava em Covid. Não, isso aqui é isso, não. Eu vou tratar assim, vou tratar Com em paliativo, né? E não paliativa, internar. não. Tem que internar, intensificar, não. Não esperar o pulmão parar para daí tu ligar um respirador ou entubar as pessoas, né? A gente entubava com antecedência para não entrar em colapso. E também foi um momento, nunca vou me esquecer aquele dia, né? Que a gente tinha investido, buscado recursos, tínhamos transformado 3 unidades de uma mini UTI, em CTIs, né? Então, já os mais críticos eram colocados lá, e quando melhorava, já tirava, e quando não melhorava, eram levados adiante, logo adiante, né? Não esperava piorar. E aí isso possibilitou também dar fôlego para os grandes hospitais, né? Porque eu teve uma noite que eu fiz contato com o Hospital Bruno Bor, que é o mais próximo, que é a nossa referência. Onde é que fica esse? Lajeado. Lajeado. A UTI, além de estar lotada, tinha 35 pacientes nos corredores em Hudson, né? Com máscara esperando. Concentrador, aquele de oxigênio. Isso aí, é. Nossa. Num dia, assim, né? E como é que a gente conseguiu remanejar? A gente remanejou pacientes desse hospital para Marques de Souza e possibilitou, então, para eles ficarem só com os casos mais críticos e tudo, né? E aí a gente... Nossa, assim, aquelas ambulâncias chegando de noite, né? Caminhão de oxigênio chegando, né? É uma operação, né? E aí fora as críticas da comunidade, né? Aquela pressão, aquela ânsia, né? Aí, mas como é que ela tá? Como é que tá? Vai melhorar, vai voltar, sabe? O desespero, sabe? Das famílias virem na tua casa, pelo amor de Deus, me ajuda, sabe, né? Eu já perdi o tio, eu já perdi não sei o quê. Agora tá nessa situação, né? Então, isso foi muito desafiador, né? E aí, a outra parte, os profissionais da saúde também. A exaustão que eu via no semblante do rosto dos profissionais da saúde. E nós tivemos uma situação bem peculiar. Nós tivemos um motorista da ambulância, né? Muito querido, colega, tem anos de experiência na saúde, então, assim, quando ele estava lá na UTI, nossa, o cara, né, que era nossa inspiração. Tava lá. O motorista da ambulância. Sim, e também foi assim, pegou Covid, que iniciou os sintomas, em questão de 3 dias estava na UTI, estava lá, em mal, né? Por muito pouco não foi a óbito e tudo. Mas aí, o que me gratificou, que me deu forças todo esse tempo assim, né? Quando eu vi aqueles equipamentos todos funcionando, por mais assim assustador que era, tu passar pelo um corredor, né? Umas pessoas chorando, outras se lamentando, outras tossindo, outras tendo crises de ansiedade e outras falta de ar mesmo, né? Aquele corredor, assim, as pessoas, assim, sentadas nas cadeiras erradas, umas nas macas, né? E tu passando por tudo, né? Mas quando eu vi aqueles equipamentos funcionando, né? Eu sempre sofri muito. Só trabalha para o hospital, só busca recursos para o hospital. Quando tu vê lá amigos teus mantendo a vida, aí vale a pena, né? Isso não há preço que pague, né? E eu fui abençoado, não tive Covid, né? Mesmo diante da situação. Tudo, né? Direto dentro do hospital. Não assim, não posso dizer assim que não tive, mas assim, talvez seja sintomático, né? Mas eu não precisei internar, até hoje não tive nenhum sintoma e tudo, né? O que também possibilitou que a gente... Mas foi muito desafiador. E depois dessa fase toda, a vacinação. Nossa, assim, tu ia as primeiras 30 doses. Todo mundo querendo. Para quem, sabe, parecia assim uma cena de guerra, né? Nossa, tu vai para as redes sociais, a distribuição das primeiras vacinas, assim, o exército acompanhando e tudo, né? E eu não condeno essas ações, porque, nossa, numa cidade pequena, a pressão que tu recebe, né? Porque o que é o ser humano, né? Diante do desespero, da ansiedade, todo mundo quer salvar a sua própria vida, né? A gente sempre fala tanto em união, de solidariedade. Eu vi muito egoísmo na pandemia. Vi muita solidariedade. Não dá como negar. Mas também eu vi muito egoísmo.
A própria questão da vacinação, né? Mas tu sabe, eu votei em ti, né? Eu sempre te apoiei. Nossa, eu sou mais importante então que o outro aí, lá, que não votou. Não, ainda não chegou. Nessa primeira leva, primeiros profissionais da saúde. Até assim, daí, 30 doses. Nós fizemos ali, ó, 15 para o hospital, 15 para os profissionais do posto, né? E daí, assim, mas eu moro em Marques, a minha filha é enfermeira lá, não sei o que, ela está direto lá, então ela vai ter que receber a dose por lá, né? E assim foi indo, né? Essa pressão não diminuiu, agora chegaram mais doses, então vamos avançar, para avançar nas doses, vai acalmar essa pressão, né? Tu falas com os profissionais, tudo vai diminuir, não. Sempre é isso, né? Aí fizemos a primeira dose. Quando vai chegar a segunda dose, né? Assim, isso não foi particular de Marques de Souza. Acredito que, assim, todos os profissionais... Sim, tu que tá no meio, aí tu fica sabendo, né? Atingiu todos os municípios essa pressão, assim, né? Olha, o nosso psicológico tem que ser muito forte, né? Porque tu é desafiado constantemente. E fora isso, as outras questões, se falou tanto em pandemia... que praticamente, assim, se esqueceu que tem outras doenças também. Eu ia te perguntar, depois de toda essa tua experiência, né, assim, que a saúde é um tema muito complexo, muito vasto. Muito vasto. Qual a área, assim, que tu acha que é mais importante, assim, que inspira maiores cuidados? A saúde mental. A saúde mental, com certeza. Eu não tenho comprovações, assim, em gráficos, estatísticas, em uma pesquisa, mas eu converso bastante com médicos e com profissionais, mas eu tenho lá na saúde, eu tenho implantado lá uma ferramenta que auxilia a gestão, um sistema de BI, né, que tu controla ali a entrada dos pacientes e as principais queixas e tudo. Mas a maioria das queixas, eu me arrisco aqui a dizer que 60% são por problemas decorrentes dos estados mentais das pessoas. Ansiedade, preocupação, excesso de preocupação, e tudo, né? Que faz subir pressão, que faz subir, né? Faz eu comer mais, faz eu comer um docinho que eu não posso comer lá no doce, né? Tem muita, parece assim... Cigarro, né? Cigarro também. Ansiedade. Isso aí. Cigarro. E assim, e outras situações emocionais que acabam acometendo a família, muitas vezes. Seja em razão de algum infortúnio nos negócios, depressão e tantas outras. A própria questão dessa correria diária, do dia a dia, né? Da autocobrança excessiva, que tu tem que ser bom em tudo, tem que dar conta de tudo. Essa pressão, sabe? Essa sobrecarga que tem por cima dos trabalhadores, da doméstica, que tem que estar tudo organizado, tem que estar pronto, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E isso ocasiona em diversos distúrbios clínicos que vão parar nos postos de saúde. E isso, de fato, isso se agravou bastante na pandemia. Se agravou bastante. As pessoas em casa, tanto que conversava com uma amiga minha que é delegada aqui em Porto Alegre, o maior período de maior trabalho de denúncias de maus tratos a idosos, maus tratos, inclusive para quem é conselheiro tutelar também, né? Você vai conversar com os conselheiros tutelares, foram nesse período, né? Registros de abuso ou de tentativas de abuso, né? Violência doméstica contra a mulher foram nesse período. Então, a própria preocupação, vou ter o meu emprego, vou ter isso, vou ter aquilo, né? Como é que fica a situação? E toda essa questão que daí eu acho que foi um erro, né? Se focado demais só numa área, aí se esqueceu de quem estava com câncer, como se a doença freasse para esperar a pandemia passar. Quem precisou... E aí está gerando uma nova pandemia. Porque daí, passou esse período, agora estou vacinado, não tem mais Covid, né? Passou esse, né? E agora vamos fazer essas filas andar, né? E aí a outra pressão. A nova pandemia que tu diz é as doenças que já existiam naquela época. Que foram reprimidas, a demanda reprimida. Estão sendo agora... Sim. E aí aquilo vem de novo... Os profissionais da saúde estão lá, né? Não estão conseguindo, puxam um arzinho assim, né? Mas quando já estão ficando sem fôlego de novo, né?
Então, porque daí vem essa demanda. E aí vem tudo junto. Aí já vem dengue de novo, já vem outras doenças. O mosquito estava de férias. Estava de férias, isso aí. Exatamente. Que louco exatamente, isso. Né? Só se falou numa situação. E agora tem essas, E ela continua ainda. Mas, claro, não tem casos leves, moderados, né? A vacinação teve o seu efeito positivo. E fora a própria questão das variantes, que é a naturalidade, né? O que a ciência nos ensina, que com o passar do tempo vai se formando uma imunidade de rebanho e que o vírus não se extingue, mas ele vai se mutando de mutação em mutação, que ele fica cada vez mais fraco, a se tornar muito próximo de uma gripe outras síndromes gripais e virais que a gente tem já existentes e tudo. Mas de fato é isso, né? Esse acúmulo. Por isso, e o que ocasionou muito? O excesso o medo, excesso de preocupação, a síndrome do pânico. Nós temos muitos casos assim, né? E às vezes demora a pessoa a se abrir o que está passando, ou até ela entender o que está passando com ela. Então, a própria questão em jovens, no período escolar, ficar sozinho em casa, nós tivemos assim, depois teve a volta ao trabalho, a mãe agora precisa ir trabalhar, não pode mais trabalhar online, tem que voltar. Só que aí o filho ainda tem que ficar em casa, daí fica com a avó, fica com o avô, né? Só que não fica não existe uma conexão. Então isso também, esses 2 anos, é engraçado, né, como o ser humano, como nós, o ser humano, né, aquela velha comparação, analogia que a gente faz com os pássaros presos nas gaiolas, né? Tu abre lá a portinha da gaiola, mas demora até. Ele não quer sair. Não quer sair. Então, isso a gente notou. Agora, esse ano já se mostra um pouco diferente, né? A gente percebe em eventos, o próprio litoral gaúcho, né? Esse ano, né? Nossas praias lotadas, o pessoal voltando a meio que tomar coragem de se relacionar, de voltar. Mas essas crianças, esses adolescentes, né? Que aí é o inverso, a saúde, tu diz, não, tem que isolar, tem que afastar. Mas o ensino, principalmente a educação infantil, né? Que daí a própria inclusão, a educação inclusiva, que tu trabalha ali o vínculo, o abraço, e tudo isso, tudo ficou meio parado, né? Então, como as pessoas ainda estão demorando. E isso impacta, todo esse contexto impacta muito na saúde mental. Na saúde mental. E essa questão da sobrecarga também. A gente vê assim, não tem mais a minha linha de ônibus. Aí agora eu tenho Uber, mas às vezes eu não tenho Uber no interior. Tu não tem, né? Aí eu não tem mais isso, não tem mais aquilo. Ou fulano que não está mais aqui, o ciclano também já está em outro emprego. E aí como é que eu vou fazer agora? Né? Meio que essa incapacidade de às vezes de olhar para si e se automotivar está muito presente. Eu vejo que as pessoas se sentem muito sozinhas. Nós desenvolvemos lá no nosso município, durante a pandemia, e a gente modificou, deu tão certo que a gente continua, né? Mas não através da saúde, mas através da assistência. O CRAS na minha casa, onde vai um educador físico e um educador social, ele é educador físico, nosso amigo Glauco, né? Ele vai com o violão, então a gente canta, visita as pessoas acamadas, as pessoas idosas em casa, né? As pessoas quase não querem mais se deixar sair. E o que mais elas relatam? A saudade. Elas se sentem, mas a minha filha esteve aqui domingo e tudo, mas não é a mesma coisa. Mas ela já foi embora. A solidão das pessoas mais idosas, a própria solidão de pessoas, falta conexão, a gente percebe, né? Falta essa conexão. O agito do dia a dia, da correria do dia a dia, tem afastado a tecnologia, em vez de nos aproxima de tanto conteúdo, e que às vezes a gente esquece do ser humano que está na nossa frente. Os adolescentes, é mundialmente isso, eles estão doentes, né? Os adolescentes hoje, por causa dessa questão digital, né? Exatamente. Eles não estão se relacionando com pessoas, só com aparelhos. Sim. E aí a gente nota, às vezes, num posto de saúde, por exemplo, alguém
acompanha a avó ou o vô, ele não consegue, não tem conexão, né? Claro, há casos que isso não ocorre. Há muitos casos de amor, né? Carinho e amor. Né? Mas esses principais casos que a gente trata, né? Que traz, né? Então, como é desafiador, até para os próprios profissionais da saúde, né? Tu trabalhar o emocional deles. Eu tenho investido, principalmente nesse último ano, que a gente pôde voltar e pretendo continuar investindo, né? Na saúde mental dos profissionais da saúde. Cuidar de quem cuida. Porque não é fácil tu ouvir os relatos, né? A pressão que tu sofre, né? E aquilo também é um ser humano. Ele também tem família. Mas parece que não pode ter, tem que resolver, né? Tu não resolveu, tu é o culpado, né? Atribui a culpa. Então, como é importante cada vez mais a gente investir em boas práticas, no acolhimento, em inteligência emocional, as pessoas se conhecerem, né? Em terapias alternativas, tudo que faz bem, né? Prezar pelo equilíbrio, porque só assim a gente vai diminuir boa parte das filas, transformar essas perguntas que as pessoas se fazem, né, e acabam se autocriticando, a autocrítica transformada em autoconhecimento. Conhecer, nossa, não, eu não preciso correr para o hospital agora. Eu sei o que eu tenho, vai passar, porque isso acaba levando... É um emaranhado tão grande, né? E até que tu descobrir, aí faz exame, faz consulta, faz isso, né? Tu já falou aí que deu a entender, né, que tu é bem favorável à inclusão de novas práticas, né? Sim. Como forma de auxílio a tratamentos, né? A saúde preventiva, né? Uhum. E que terapias assim alternativas assim tu sugeriria assim que acha que poderia ajudar nesse contexto todo, né? É um campo muito vasto, mas eu digo assim, ó, tu tem que construir isso junto com a tua comunidade, né? Nós temos vários exemplos na nossa região, ricos exemplos. Por exemplo, nós fizemos lá o CRAS na minha casa. Agora com a volta dos grupos, nós queremos voltar com os grupos de integração da saúde. Como é importante, nós implantamos recentemente agora grupos de saúde mental. Só o fato da pessoa ir lá, do paciente ir lá, na comunidade, na sua própria comunidade, falar do que está passando, e aí também ouvir o outro falar, opa, não é só comigo, né? Qualquer ação nesse sentido. Nós temos exemplos na região, grupos de caminhadas contemplativas. É uma terapia. Tem municípios que implantam ali oficinas de yoga, de meditação, né? E fora isso, com as pessoas de mais idade, a gente percebe que dá muito resultado nas pessoas de mais idade aquilo que elas fazem trabalhar a memória das memórias da infância. Nós temos aí na nossa região lá diversas oficinas que trabalham corte e costura, que é um momento de tudo que promova a integração é válido. Eu não gostaria de mencionar uma só. Existem várias. Tu tem que identificar, por isso, quanto mais diversidade tu ter, melhor é. A própria comunidade vai se identificar com uma, com outra, né? Mas nós fizemos isso e não deu pouco público, então vamos fazer outra. Talvez nessa haja público, né? Mas essa aqui não dá, né? Se tu não explica para as pessoas por que é, e tu não, uma vez tu passa pela experiência, né? O ser humano ele precisa dessa parte empírica, né? De ter a experiência, de fazer isso, né? Então, tudo que vem somar é importante, né? Porque senão as pessoas, tu esperar para elas agendar um horário para elas virem no psicólogo ou no psiquiatra, vamos esperar até isso, né? Sim, ela mora lá na zona rural para ir se deslocar, não vai. Então, assim, quando tu convida ela, inclui ela, e tanto homem como mulher, né? Assim, às vezes, esse ano nós fizemos um evento lá do Outubro Rosa e tudo, né?
Tu tem que colocar ônibus, tu tem que fazer isso, tu tem que colocar... Eu disse, não, nós temos que estimular as pessoas, elas procurar, fazer por elas também. Não adianta tu tem que tirar um pouco, né? Não, é o teu dever proporcionar. Mas o paciente também tem que procurar, isso também tem que ir ao encontro, né? É uma troca. E aí foi um sucesso o evento. Aí fizemos para os homens. Não, porque isso tem que fazer... Porque tu tem que fazer trazer um urologista. Eu disse, mas homem não tem só problema na próstata, tem outros, né? A gente fez, foi um sucesso, né? Os homens, olha assim, deram um show nas mulheres, né? Vieram, né? E muitos que nunca não tinham o hábito de vir a um posto de saúde, não tinham histórico, né? Um bom tempo que não vinham, né? E fizeram seu check-up, né? Nos diagnosticaram que precisavam ir para outras especialidades e tudo, né? E quando tu inclui, tu mostra como foi importante, né? Esses dias um senhor veio me agradecer, eu não ia vir, né? Mas a gente de saúde insistiu tanto comigo, né? Que eu tinha que vir. Aí eu vim, né? E não é que eu tô com problema de coração, né? Eu nunca falei nada, mas meu pai tinha a minha idade quando ele faleceu. E falaram que era disso. E eu nunca fui porque eu tinha muito medo, né? Já está encaminhado, já está em tratamento. Né? Por isso é tão importante trabalhar a parte preventiva, né? Porque senão tu te confunde, né? Tu acaba confundindo as pessoas e fica muito difícil tu gerenciar a saúde, que hoje é um dos grandes desafios dos postos de saúde, que tu não pôde, por um tempo, tu não pôde fazer saúde preventiva, ou porque faltaram profissionais, principalmente médicos, né? Tu não tinha a equipe completa, ou então por inúmeras outras razões. E aí, quando as pessoas vêm, demoram demais, até quando vê teu posto de saúde, em vez de ser atenção básica, é mais uma UPA, mais uma emergência, tá mais para pôr no pronto-socorro, do que... E daí aquilo tá lotado, daí eu vou para o hospital. Mas tu tem que ir lá no posto. Isso aqui é lá de fazer no posto, mas lá tá lotado, lá tá cheio. Então não adianta tu pensar em afinar uma área e desafinar a outra, né? Então, por isso é tão importante. Tudo que puder prevenir, né? Tem um outro município lá na nossa região que eles trabalham as hortas comunitárias, né? Um grupo de senhoras lá que planta chás, que fazem a horta, né? Capinam e tudo, né? E aí depois eles trazem leituras, compartilham. É uma terapia, né? A própria questão, assim, dos encontros da terceira idade, né? Trabalhar outras temáticas com eles, né? Dar às pessoas a oportunidade de se expressarem, falarem dos seus problemas, já traz um certo alívio. Dizer para elas que elas não estão sozinhas, que a dor, muitas vezes, é inevitável. Seja a dor da perda, a dor física, a dor clínica, mas o sofrimento a gente consegue controlar. E esse sofrimento que leva muitas questões assim de saúde mental, a depressão, excesso de preocupação com o futuro dos filhos, dos que estão longe, dos que já partiram. As pessoas se fecham, ficam em casa, não tem mais vontade de sair. Nós tivemos nesses dias um caso muito, muito triste aqui, né, na nossa cidade, né, que nós tivemos que ir lá, que fazia um bom tempo, que não abriam mais a casa, simplesmente se fecharam assim, não queriam acesso de ninguém e tudo, né, dos vizinhos, todo mundo ligando, olha, tu precisa ir lá, vocês precisam, né, tu ia lá, não abriam a porta, né, tu vê o que é o estado mental que a pessoa, né? Tu tem que chegar lá, abordar, mostrar que tem vida lá fora. Então, como tem casos, né? A gente poderia ficar horas aí falando. E com essa tua experiência, assim, de gestão na saúde, né? Quais os desafios para o futuro, assim, que tu acha que é os mais importantes? O envelhecimento da população. O que o tema, claro, ele se confunde um pouco com a questão que eu abordei anteriormente, né? Da saúde mental, porque o que a gente tem notado? Hoje a população está envelhecendo, nós já temos aí dados aí que
próprio estado do Rio Grande do Sul. 2 milhões. 2 milhões. De idosos. 2 milhões de idosos, né? Nos nossos municípios aí, que foram colonizados, né, por imigrantes, tem descendentes de imigrantes alemães e italianos, a gente tem lá uma população que teve que pegar no arado, na enxada, abriram estradas, abriram a roça da maneira mais rústica, né, que a gente pode imaginar. Construíram o Rio Grande. Construíram o Rio Grande. E agora essa população está aí, né, com problemas nas articulações, pelo excesso de peso, excesso de trabalho, né, trabalho pesado. E aí, só que essa geração também, ela criou os filhos, permitiu que os filhos fossem ou dar continuidade aos negócios na propriedade, também permitiram que os filhos fossem ir para Porto Alegre, estudar, se formar, atrás dos seus sonhos. E esses filhos estão trabalhando, e os netos já passaram ali da creche, e às vezes voltam, acabam cuidando dos netos. E aí a gente às vezes tem, o que eu testemunho bastante, né? Quando há situações de conflitos familiares, quando há principalmente situações de saúde mental, às vezes, né? Nesse sentido, há conflitos familiares, né? Há conflitos de gerações, onde o novo não tem paciência para ensinar ao mais velho, e o mais velho, lá, o idoso, acaba muitas vezes se tornando um analfabeto digital, acaba sendo excluído. Tá faltando a inclusão digital do idoso, né? Tá faltando bastante a inclusão. Mas ele não aprende. A gente está fazendo isso. Muitas vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente precisa ensinar mais que uma vez. O botão do controle para ligar a TV é esse, do volume é esse, dos canais é esse, do celular, isso. Não, é muito triste às vezes o que a gente vê. Que os idosos estão ali sentados, todo mundo ali do lado com o seu celular, e ninguém tem paciência para ensinar aquele idoso, né? Manda áudio, ou liga, porque áudio tu não vai saber mandar, então aqui tu aperta ali, liga, né? Eu já vi isso num posto de saúde. Então a gente tem que fazer a comunidade entender, a sociedade entender. Assim que a gente faz todo aquele preparativo para o nascimento, para a educação infantil, aquilo do início da vida, caminhar, né? Por que a gente não pode se conscientizar, não só cobrar do poder público, mas nós, cada um de nós dentro da sua casa, né? Nós nos prepararmos, nós tomarmos consciência para o momento final, né? Aquela que vai chegar para todo mundo. Então, quando é uma criança, né? Vou pegar minha xícara, resbalou da mão, sujou o tapete e tudo, né? Não, é criança, a gente vai lá, junta e tudo, né? Esqueceu alguma coisinha? Já está dormindo, vou lá, junta a caixa de brinquedos. Por que a gente também não pode fazer isso com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos avós, né? Que às vezes esqueceram, não porque queriam esquecer, porque às vezes a idade avançada, o corpo já não corresponde mais como deveria ou como eles mesmos gostariam. E isso, uma coisa leva a outra, né? Mas continuando nessa linha, tem uma outra questão que eu testemunho muito à frente da gestão da saúde. Eu estou trabalhando, meus filhos estão estudando, o pai e a mãe estão bem, estão em casa. De repente, meu pai sofreu uma fratura e está lá no hospital, fraturado. Foi atendido, foi encaminhado, mas amanhã ele vai ter alta. A mãe não tem condição de cuidar do pai. Eu não tenho condições, eu também tenho problema na coluna, tenho hernia de disco, eu tenho isso e aquilo, né? Meus filhos precisam estudar, o outro precisa trabalhar e tudo, né? Aí o poder público, a prefeitura não ajuda com cuidador, isso, né? O que eu quero dizer com isso, salvo as exceções que o poder público tem que fazer a sua parte, mas eu testemunho também uma tentativa de transferir isso também
Não posso dizer assim, mas eu sei que há relatos também aqui em Porto Alegre. Eu tenho vários amigos aqui que me relatam. Eu vinha conversando nesses dias com meu grande amigo, filósofo, Dr. Roque Bacoff, né, estimado amigo, sobre essas questões e tudo, né? E aí ele me trazia vários relatos assim, né? Aqui também. Por que não se consegue trabalhar o inverso, né? Tenta se transferir isso para alguém, né? Essa falta de paciência, né? Como se fosse uma negação, né? Eu não tenho, né? Como tudo é compromisso do poder público. Não, é compromisso da família. Eu tenho relutado muito contra isso. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Tu tem que dar um jeito. Já me falaram isso, né? Tu tem que ir lá, vocês têm que dar um jeito. Isso não. Enquanto me servia, tudo bem, agora está se tornando um fardo. Agora tem o compromisso. Não, o compromisso é da família. Até porque, senão, toda a nossa política de recursos e tudo, de assistência básica, nós vamos estar fazendo uma inversão, né? O poder público é para auxiliar, para estimular, prestar assistência, não é tomar a responsabilidade, é assistir, é auxiliar, prestar assistência. E isso eu vejo bastante. Eu acredito que vários gestores passem o mesmo que eu passo no seu cotidiano, né? Às vezes a questão assim, mas eu preciso isso. E os municípios do interior têm auxiliado bastante, né, com auxílio. Tanto na parte, assim, da parte clínica, auxiliar em exames, fisioterapia, todas essas políticas públicas de novas terapias integrativas está à disposição. Basta também querer buscá-las, fazê-las, apoiá-las, né? A união de esforços que faz uma gestão ser eficiente não é uma pessoa sozinha, sabe? É o contexto inteiro. E isso eu vejo que vai ser, para o futuro, vai ser muito desafiador. E cada vez mais. E a gente também, eu conheço testemunho vários casos reais, que realmente os pais estão até com uma boa saúde, mas estão em idade muito avançada, e os filhos que estão ali, se aproximando dos 50, 60, também estão com vários problemas de saúde. Às vezes, eu até gostaria de cuidar de minha mãe, mas eu já fiz cirurgia, preciso fazer outra cirurgia. Então, isso é muito, muito desafiador para as famílias e tudo. E aí, Laírton, como é que tu orienta? Qual é a tua visão? Como é que se resolve isso? Acho que a família tem que se reunir, olhar para si, saber que aquilo é a sua família, olhar para o pai e para a mãe, por mais difíceis que as situações são, né? Mas sempre se lembrar, nunca se esquecer que foram eles que deram origem a nós, à vida, ao que nós temos de mais importante. Nos deram tudo. Muitas vezes se depara isso. Ela nunca fez, agora eu também não vou olhar, né? Ou deu tudo isso para o meu irmão, né? Meu irmão está lá, não sei onde, né? E quando vê, então ela que vai pedir. Mesmo assim, continua sendo teu pai. Te deu a vida, né? Continua sendo teu pai e tua mãe, né? Não é o pai e a mãe do secretário de saúde, né? Então, isso está sendo muito desafiador. Isso está vindo muito rápido. Eu vejo assim nos municípios do interior, principalmente, né? Nós temos municípios aí com taxas de 80% da sua população de idosos, né? 60%, 80% de concentração de idosos. Então, até vai se tornar, assim, com o tempo, para a economia desses municípios, né? Porque essas pessoas não que elas não queiram mais, mas não vão estar mais ali produzindo de fato, né? Ter continuidade de inovar nos negócios ou abrir empresas, questões, né? E a gente vê isso bastante. No mercado, por exemplo, tu vê quase mais determinado período que tu vai. Casualmente eu fui domingo no mercado lá em Lajeado, precisei ali parar para comprar uma coisinha ali. Eu acho que só 2 caixas jovens, o resto era tudo idoso nos caixas e também fazendo os pacotes e tudo, né? E esse pessoal está voltando porque não dá mais de chega, isso recai na assistência, recai na saúde, essa sobrecarga também, né? Distúrbios de sono, distúrbios alimentares, né?
E aí insere na medicação, na consulta, né? Então, esse é um grande desafio. Eu diria que na próxima década, e lá na cidade nós inauguramos agora recentemente, né? Não é municipal, mas pertence à Associação Hospitalar, um lar de idosos. Tem se crescendo bastante, se tornando uma opção e tudo, que questão de uma década havia muito preconceito, né? Os mais antigos, assim, né? Que são de famílias mais tradicionais, tem compromisso, estão abandonando os pais, estão renegando os pais. Não, hoje já se tem outra sistemática, outra cultura, né? Essas casas têm infraestrutura, têm profissionais. Mudou até o nome, né? Agora não é mais asilo, não é casa geriátrica. Não, e também tem instituição de longa permanência. Né? Isso aí. Mudou o nome. Mas, prefeito, me permite chamar de prefeito, mesmo tu sendo vice lá de Marquês de Souza, porque vendo a tua verdade, assim, eu conversando contigo, nós estamos quase há 1 hora te ouvindo aqui, a gente vê que por essa verdade de princípios que tu passa, né, tenho certeza que tu vai ter uma grande carreira pela frente, ainda sendo um jovem, né? Poderá ser prefeito, deputado, sei lá, quem sabe. Quem sabe. Senador da República. A política te espera. E eu te perguntaria, assim, o que representa para ti ser um profissional da saúde, né? E qual mensagem tu daria para os gestores, profissionais da saúde, né, que estão envolvidos com essa questão? O que representa para mim hoje, eu sou muito grato por, embora que sejam muito difíceis as situações que a gente enfrenta no dia a dia, porque a saúde, diferente de qualquer área, ela não para. Ela 24 horas tu está disponível, né? Tu abdica da tua família, da tua vida pessoal, né? Tem que ter muita coragem. Tem dias difíceis na tomada de decisões. Se a decisão acerta, né? Deus, parabéns, tu fez um ótimo trabalho. E se tu tomou a decisão que não é julgada apropriada, né? Tu está sempre sendo julgado o tempo inteiro. Essa pressão o tempo inteiro, né? Tu não consegue de fato desligar. Porque o gestor da saúde, além de ter a responsabilidade legal de tudo que envolve a saúde no seu município, ele ainda carrega a responsabilidade emocional de se sentir, de fato, aquele peso nos ombros, né, da saúde de cada um. O que representa para mim é ser grato por ter forças para superar esses momentos difíceis, que eles nunca vão deixar de existir. E um grande desafio que todo gestor da saúde tem, e os próprios profissionais, a gente lida com aquilo que os outros profissionais não lidam, que é a imprevisibilidade. Tu não sabe qual é o minuto seguinte e tudo, né? O professor encerrou a aula, embora que ele leve muito trabalho para casa, os outros profissionais também e tudo, né? Meu total respeito. Mas o profissional da saúde, em 1 minuto, pode mudar tudo, né? E aí tu tem que resolver, porque tu está lidando com o bem mais precioso, a vida, a responsabilidade, esses segundos, esses minutos de momentos difíceis, só quem vive na pele sabe o que é. E o que representa para mim é saber que tu fez a diferença para a vida das pessoas. É o que me motiva, né? Saber que talvez ninguém mais tivesse feito. Isso é difícil de tu transmitir esse sentimento, né? Uma sensação de estar cumprindo a tua missão. Que se eu cheguei até aqui, é porque eu acredito que isso faz parte da minha missão de vida, né? E eu diria isso também como mensagem aos profissionais da saúde, né? Se nós chegamos até aqui, é porque nós temos a capacidade de enfrentar o que virá pela frente. Que a gente não deixe de ter empatia, olhar para o ser humano como outro ser humano, que por trás desse ser humano há inúmeras razões para ele ser assim, tanto aquele que vem como aquele que vem que te ajuda e que te agradece.
como aquele que também que sai reclamando, que chega exigindo, chutando a porta aí, nos pressionando e tudo. Né? Cada um carrega dentro de si as dores e os amores que traz no coração. E isso, naquele momento mais difícil, a gente se transforma, aflora, né? Então, tem uma frase, agora não vou saber dizer o autor, né? Mas uma frase que eu gosto bastante, né? Domine todas as técnicas, domine todas as máquinas, mas quanto ao tocar um ser humano, nunca se esqueça que estarás tocando nada a mais do que outra alma humana. E é isso que eu tenho levado como filosofia de vida. A gestão da saúde um dia vai passar, o mandato vai passar, né? Mas eu sou muito seguro de mim em dizer e afirmar que eu vou todos os dias para a cama sabendo que eu fiz o melhor. Como o mestre Cortella nos ensina, né? Faça o teu melhor. Não é o melhor, mas o teu melhor. Na condição que tu tem, com aquilo que tu tem diante de ti, faça o teu melhor. Né? Faça o que precisa ser feito. Né? E essa mensagem que eu gostaria de deixar para os profissionais. Né? Tenham empatia, escutem mais. Não julguem antes de ouvir bem. Né? Demorem um pouco mais, se for o caso, né? Mas não julguem quando uma pessoa vem relatando, vem várias vezes. Há algo por trás disso. Há algo por trás disso, né? E às vezes não é uma história de 1, 2 meses. Às vezes é uma história de uma vida inteira. De alguém que finalmente tomou coragem de buscar ajuda. Até aqueles que vêm 2, 3 vezes ao posto, né? Também tem um motivo por que eles estão fazendo assim, né? Talvez nós somos as únicas pessoas que elas confiem. Ou muitas vezes nós somos a única luz no final do túnel escuro das pessoas que vêm nos procurar. Essa mensagem que eu iria deixar. Laírton, olha, foi sensacional aí o teu depoimento. Eu confesso que me emocionei várias vezes. E para mim até foi um déjà vu. Vou te dizer por quê. Eu, cerca de 40 anos atrás, ou um pouco mais, quando comecei a militar no meio político, né, eu nunca concorri a nada assim, a parlamentar, disputa parlamentar. Está na hora, então? Está na hora? Está na hora. Mas sempre estive na retaguarda, assessorando diversos políticos. Sim. Mas vamos dizer, o primeiro político, né, que eu tive proximidade, assim, e que eu, vamos dizer, até foi quem me levou para um partido na época, foi o meu sogro, né, que foi prefeito de Sarandi, foi 5 vezes deputado estadual e encerrou a carreira como suplente do senador Simão, o saudoso deputado Ivo Sprandl, né? E te vendo falar, né, com esse, vamos dizer... A naturalidade, né? Com essa naturalidade, com esse, vamos dizer assim, com esse teu, vamos dizer assim, dialeto genuíno da colônia alemã. Sotaque alemão. Isso. Né? É uma coisa assim que lembra do meu sogro, ele era suplente senador e falava da mesma forma que ele começou lá no início. Ele foi um político que teve pouco estudo, mas fez muito por esse estado e, infelizmente, Deus já levou. E então me senti muito tocado te vendo falar, porque me lembrou dele. E te agradeço muito pela tua presença, ouvi muito aqui, aprendi muito. Todos nós ainda estamos meio tocados por essa questão da Covid, né? Sim. E sempre que se fala, isso ainda mexe um pouco com a gente. Eu também, como tu, fui felizardo, não tive, ou tive e não soube, né? A gente não sabe. E então, de certa forma, muito obrigado. Eu vou querer dedicar esse programa, não quero dedicar, a um grande político brasileiro que recentemente fez uma cirurgia, se chama Serginho Meneghelli, que foi ex-prefeito de Colatina e é atual deputado estadual pelo Espírito Santo, que ele é muito preocupado na área da saúde também. Eu acompanho ele há anos nas redes sociais e são políticos assim como o Serginho Meneghelli, como tu, que o Brasil precisa. Então, muito obrigada.
Eu que agradeço o convite, Sérgio, Martina, né? Foi uma honra. Né? Eu me sinto muito honrado de participar. Né? Dias almoçando com uma amiga, aí ela disse, tu seria o cara, tu tem que participar desse Brasil. Porto Alegre é meio longe, né? Deixa eu lá. Não, tu tem que vir. Né? E aí eu gosto de desafios. Né? Eu gosto de conhecer, né? E a gente não precisa se preocupar demais, a gente tem que ser o que a gente é, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, tentam esquecer o seu sotaque, ou essa questão, né? Tu tem que ser formado de tal universidade, senão tu não sabe... Não é isso que nos define. Não é isso, né? A gente tem que manter a nossa humildade, né? Diante do desconhecido e buscar cada vez mais conhecimento para fazer a diferença, né? Temos que fazer política. Não, enquanto que nós temos duas opções, né? Ou a gente vai, se candidata, ou não se candidata, ou seja, assessorando, ou participando, se filiando. É só entendendo o que se passa, porque hoje a gente vê, imagina se nós dessemos bola, todas as críticas que tu recebe, né? Esses dias estava assistindo um documentário da Brené Brown, né, sobre a vulnerabilidade, e ela, num dos trechos, ela fala: as redes sociais se tornaram a latrina da humanidade. E está mais ou menos assim. E como é que nós vamos mudar isso, né? Participando, exercendo a cidadania, fazendo política. Não pode ter vergonha de fazer política e tudo. Tem gente, às vezes, vem um deputado, né? Nossa, né? Aí eu não posso dizer que eu fui assessor parlamentar, né? No mínimo tu também já... Gente, tu tem que conhecer o teu trabalho. E tem que conhecer os bastidores. Sempre quando eu posso, né? Quando tem vereadores assim de primeiro mandato, essas críticas a buscar a emenda, que tem que vir... A teoria nos ajuda até uma certa parte, a outra é a ação, gente. É ação, né? Se nós não buscássemos... um método é errado, mas é o método que temos, né? Uma prática que temos, né? Mas isso está errado. Então participe e vamos ajudar a mudar. Só existe essa maneira. Para de reclamar e mais haja, exatamente, né? Mais ação. Primeiro, a gente precisa praticar a nossa cidadania. Parar de exigir dos outros e não fazer o seu tema de casa, né? Exercer a nossa cidadania. E depois, participar. Não quer participar sendo candidato? Que seja assessorando, que seja participando, que seja exercendo, questionando, colaborando. Né? É isso. É só dessa maneira que a gente faz, né? Só existe um meio de melhorar a nação, melhorar a nosso município, é participando. É através da política. Então, quem fica ali nos bastidores ou ali, se esconde atrás de um aparelho celular, só criticando, mandando grupos no WhatsApp. Mandando fake news no WhatsApp. Mandando fake news. É o que cada vez mais tem, né? Vai mudar o que na nossa vida? Não. Agora, o que eu faço? O que vocês aqui fazem? Trazendo exemplos de pessoas que passaram, né? Que isso sirva de coragem para que outras lideranças... né? Que mais mulheres participem também, que os jovens também participem. Né? A gente precisa de pessoas que participem e que tenham ação também. E para escolher um lado. Né? E jamais perder o respeito. As maiores construções da humanidade, elas foram feitas, tomar decisões foram feitas, realizações foram feitas conversando. Agora... esses ruídos de comunicação, quando há extremos, o que os extremos nos ensinaram? Nada. No final de um mandato, no final de mais um período, o que vai sobrar? Nada, né? A gente não vai levar nada, né? Agora, as marcas que a gente deixou, a gente deixar boas lembranças, boas pegadas, né? Alguém um dia virá atrás dessas pegadas e vai seguir esse caminho, vai seguir adiante, né? Muito obrigado aos amigos pelo convite. Né? Então, podcast Bastidores da Vitória agradece aqui a participação do Laírton Reineck, de Marques de Souza, vice-prefeito Marques de Souza, e que ele tenha uma brilhante caminhada e que possamos ainda voltar a conversar em outros momentos
para que ele tem muito a nos dizer e muito a motivar você a ingressar na política para interagir com cidadania no seu meio social. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo a voz da empresa de consultoria e assessoria para candidatos parlamentares, gestores, lideranças, ativistas, todos aqueles preocupados com a cidadania e os destinos políticos do Brasil. Então venha com a gente, siga este canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários em nossas redes sociais. Vitória Consultoria Política Limitada, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem em Lideranças do Brasil.